Meus irmãos, minhas irmãs, levemos nossos pensamentos ao Pai e mentalizamos a imagem, a figura do nosso Mestre Jesus, fixando-a em nossa mente, dirigindo os nossos pensamentos ao alto, pedindo a permissão que a espiritualidade superior se encontre conosco, nos intuindo, nos harmonizando, nos auxiliando a fazer com que entendamos com mais clareza o estudo do Evangelho, que hoje será ministrado, e também o estudo da doutrina dos Espíritos. Com o auxílio dessa espiritualidade também, os nossos protetores, o anjo guardião de cada um de nós, consigamos assimilar com mais clareza esses ensinamentos e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, no meio em que vivemos, em especial com os nossos familiares, aqueles mais difíceis ou não, para que possamos entender a todos e convivermos em paz, em harmonia, exemplificando o que a doutrina tem nos ensinado, para então, através do nosso exemplo, cativarmos os nossos irmãos, mostrando então que a doutrina dos Espíritos está nos transformando, nos auxiliando nessa reforma íntima, nos tornando sempre um pouquinho melhores a cada encontro de estudos, e que também possamos, nos meios em que convivemos com outras pessoas, além da família, amigos, trabalho, vizinhos, companheiros de jornada, enfim, que conosco andam, o quanto essa doutrina maravilhosa está nos auxiliando nessa nossa autorreforma, na nossa reforma íntima. E que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, eu vou colocar na tela nosso texto. Onde é que está o nosso textinho? Não, não é este. Estou a procurar aqui para nós conseguirmos. Agora encontrei. Agora eu vou compartilhar. Todos estão vendo o nosso texto? Conseguem ler ele ou não? Muito bem. Então, eu vou ler o nosso texto. Aqueles que puderem acompanhar pelo vídeo, nos acompanhem. Parábola do mal rico. Item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua,
pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui, disse o rico. Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, meus amigos, a parábola, nós temos comentado, e já em muitos outros encontros, que os ensinamentos antigos, principalmente dos hebreus, eram sempre em forma de parábolas, de histórias, de contos, né? Hoje em dia se chama o lúdico, nem sei se usam mais o lúdico nas escolas agora, faz muito tempo que eu não tenho contato com escolas, né? Mas tinha essa palavra mais moderna, lúdico, que é muito antiga essa forma de ensinar. Então, o que é uma parábola? É uma pequena narrativa, ela usa, então, alegorias para transmitir uma lição, principalmente as lições morais. Então, as parábolas, elas são e eram muito comuns na literatura oriental. E elas consistiam, então, em histórias que pretendiam trazer os ensinamentos da vida. A gente fala em oriental. Por que oriental se a gente fala em hebreus? Porque os hebreus são o berço da civilização oriental. Os gregos são o berço da civilização ocidental. Então, nós sabemos que tem diferenças de pensamentos, de modos de ver, de ensinar, de receber, né, esse ensinamento. Então, essas parábolas são cheias de simbolismos, né, onde cada elemento dessa história tem um significado específico. Então, nós vemos isso principalmente nas parábolas que o Mestre nos deixou. Então, por que o Cristo nos deixou tudo em forma de parábolas? Porque elas deveriam servir para todos os tempos, mas principalmente que nós, nessa época, nesse período, ainda não tínhamos condições de entender se o Cristo falasse de forma clara. Tanto que a gente vai ver muitas igrejas, religiões, enfim, como quer que a chamemos, interpretam ainda até hoje o Antigo Testamento de uma forma literal. E isso confunde muito os adeptos dessas religiões, né? Não traz um entendimento essa forma literal, porque as parábolas, esses contos, elas requerem uma interpretação. Isso nós vemos nos ensinos do Cristo. Então, nós vemos nessa parábola do mal rico dois extremos: a opulência e a miséria. A parábola do mal rico e do pobre, né? Ricos e pobres, eles são, na verdade, espíritos que estão em provação, cada um na sua forma. Às vezes nos enganamos, né? Vemos aquele rico com todas as facilidades que o dinheiro, pode proporcionar, inclusive, às vezes, a beleza física, e não nos damos conta
do quanto essa prova ela é difícil para esse ser humano, né? A indigência é uma prova dura, a pobreza, a indigência. Mas diz Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, de Pedro Camargo, a riqueza é uma prova perigosa. Então, vejam só, né? Então, a indigência é uma prova dura, mas a riqueza é perigosa. Porque nós, na indigência, nós já estamos ali. Nós não temos outro meio a não ser aceitar ou murmurar. O que é o murmurar? É reclamarmos das nossas tristezas, das nossas provas, dos nossos resgates. Aí, quanto mais nós reclamamos, menos valor vão tendo essas provas, esses resgates, essas expiações pelas quais temos que passar, esquecendo, né? E tudo é uma questão de ação e reação. Nós esquecemos que nós produzimos esses males que estamos vivendo hoje no nosso passado delituoso, assim como estamos preparando o nosso futuro bom ou não tão bom, conforme estamos vivendo hoje. Então, se a gente vendo a prova da riqueza, né? Se a riqueza fosse um obstáculo para a salvação dos que têm essa riqueza, dos que possuem, conforme a gente vê em algumas palavras de Jesus, né? Quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ser salvo. Então, se nós vamos interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, como se diz, segundo a letra, e não segundo o Espírito, Deus a concede a todos nós essas provas. Teria, então, posto na mão de alguns um instrumento de perdição, que é o dinheiro, a opulência, sem nenhuma apelação desse ser que teve esse benefício, né? Então, tudo isso vai contra a razão. Porque Deus daria a uns tudo, em termos materiais, é claro, e a outros nada ou quase nada? Foge a razão da bondade de Deus, né? Soberanamente bom e justo. Nós não fazemos nem ideia o que isso significa em Deus soberanamente bom e justo, porque nós não temos um parâmetro da bondade de Deus, nós temos um parâmetro daqueles que aqui conosco conviveram, né? Nós temos essa bondade em Cristo. Imagina, a gente já tem esse parâmetro Cristo, que para nós está muito distante ainda, imagine Deus, né? Que é a bondade absoluta. Então, essa parábola, a gente, fazendo a leitura dessa parábola, ela vai analisar-se algumas questões fundamentais relativas à riqueza, à utilidade dessa riqueza. O que nós estamos fazendo de útil com ela? O emprego dessa riqueza. Como nós estamos empregando as provas, né? As provas pelas quais vamos passar tendo toda essa condição financeira em mãos. O emprego da riqueza. Será que nós pedimos, porque as provas nós pedimos a prova da riqueza. Eu tenho pedido a prova da riqueza ganhar na loteria, mas não tem dado certo, né? Então, vou seguindo a minha prova da pobreza, que é essa que eu tenho que seguir. Então, nós vamos ver assim que as desigualdades socioeconômicas, né? O apego aos bens materiais, é uma prova difícil, principalmente para quem muito possui, mas não nos enganemos, porque às vezes quem tem bem pouquinho também é apegado a esses bens materiais parcos que essa pessoa
possui, não é? Mas ela mostra também a importância da prática da caridade, e ela vai revelar, então, as consequências do egoísmo, do orgulho e também da humildade, assim como o desprendimento das coisas materiais, porque nessa parábola especificamente, o rico, ele era apegado aos bens, não é? E Lázaro não tinha esse apego, porque apesar de não ter também bens a que se apegar, mas às vezes somos pobres e nos apegamos a algumas coisas materiais, não é? Então, ela nos mostra também, nos faz ver qual a utilidade dessa riqueza. E qual é que é essa utilidade dessa riqueza? Não é o auxílio aos pobres? Não um obstáculo, ela não pode ser um obstáculo à melhoria de quem possui essa riqueza. E normalmente quem tem essa riqueza, ela, uma grande maioria, ela é um obstáculo para essa pessoa melhorar moralmente, né? Então nós temos que ter consciência, aqueles de nós que têm posses, que o emprego correto da riqueza é que vai impulsionar o progresso dos trabalhos desenvolvidos pelos homens. Então, quem possui essa riqueza, ele não veio aqui para distribuir dinheiro aos que têm menos, simplesmente pegar sua fortuna e distribuir em partes iguais aos pobres. Não, ele veio para dar as condições para que esse ser humano ganhe o seu sustento com dignidade, trabalhando. Então, ele veio para quê? Para produzir esses meios. E outra coisa muito importante que nós não levamos em consideração, imaginemos quanto a ciência evoluiu através dessas pessoas que têm esse capital para investir na ciência. A gente vê assim esses milionários, claro que nem todos investem com sabedoria, mas a gente vê esses milionários investindo, claro que muitas vezes também pensando no lucro ali adiante, na ciência, no estudo do cosmos, do espaço, enfim, tudo traz ensinamentos para a humanidade, crescimento intelectual e moral. É como que isso é feito? Através desse poder aquisitivo dessas pessoas que possuem muito. Porque quem é que investe os seus milhões em ciência, em tecnologia? É quem tem, né? Então nós vamos ver assim que no Evangelho o homem ele tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. É uma missão daqueles que possuem. E aqueles que não possuem, também, trocando pela sua mão de obra. Né? Todos nós temos alguma aptidão material para trocá-la, então, por benefícios financeiros, não é? Para fazer na verdade, o salário que nós ganhamos é uma troca. Nós trocamos a nossa mão de obra por um capital que nos permite ter uma vida melhor, ter a nossa moradia, nos vestirmos, mantermos a nossa família, nossos filhos na escola, enfim. É essa troca, mão de obra por capital, não é? Então, cabe a quem tem dinheiro, então, distribuir esse dinheiro de uma forma de benefícios, mas não benefícios, vamos dizer assim, distribuir esse dinheiro, mas distribui esse dinheiro em forma de pagamentos por uma mão de obra, né? Então, a riqueza é um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros que Deus nos disponibiliza, né? Então, o rico da parábola, ele representa os que cuidam das necessidades do corpo.
e se esquecem da necessidade do espírito, não é? Nós lendo essa parábola, a gente vê que esse rico da parábola, ele nitidamente cuidou somente do corpo, e não prestou atenção naquele ser que vivia ali ao seu redor sem um mínimo de condições. Isso serve para nós. Quantas vezes nós passamos por pessoas na rua, né, em que a gente eles se tornam invisíveis para nós, né? Nós passamos e nem os vemos. E eles não precisariam estar ali nos pedindo. Nós teríamos que atender, de alguma forma, essas necessidades desses carentes, né? Muitas vezes nós somos os ricos da parábola, não é? Então nós vemos, através dessa parábola, um rico que vivia só para si, né? A satisfação das suas necessidades físicas e materiais. Então esses são os escravos do mundo, esses ricos. Seus valores, os seus prazeres. E eles estão despreocupados com a vida além do túmulo, né? Porque eles não esperam essa vida. A vida para eles, o que que é? É o gozo imediato. E nós vemos muito. A gente não vê na mídia aquelas festas, aquela opulência, algo assim que tem que estar ali na mídia, no noticiário, festas magníficas, né? Com seus carrões, com as suas vestimentas, né? Muitos desses não se preocupam com a vida do futuro. É o gozo agora. Nós vimos ali no nosso lar, por exemplo, quando o André Luiz conta, né? Ele era um médico e, como se diz assim, entre aspas, aproveitou muito a vida dessa época, né? Ele gostava de boas festas, da bebida, era glutão. Então, veja, o quanto depois ele não se preocupou com esse desencarne, com essa vida, a vida no mundo espiritual, né? Ele se preocupava com o momento ali na Terra. Ele aproveitar ao máximo, aproveitar entre aspas também, né? Então nós vemos que esse rico da parábola, né? Ele tem uma indiferença muito grande diante daquele homem faminto e desprezado ali a seus pés, né? Então reflete uma atitude assim de completo egoísmo. E muitas vezes esse egoísmo ele é inerente à nossa comunidade humana. Nós estamos habituados a conviver com uma dura realidade social, em que a pobreza, a violência, a injustiça, ela está presente em toda parte. É isso que eu cito, né, que a gente parece que isso vai nos tornando indiferentes. Nós vamos passando, vendo as pessoas nessas condições, e aquilo já não nos choca mais, não nos toca mais, porque estamos ficando habituados, né? Eu vejo assim, eu tava vendo um pouco as notícias dessa guerra de Israel, né? A princípio aquilo chocou. E hoje é dia 7, fazem 30 dias que essa guerra já está em andamento. E parece que isso a gente se habituou com essa notícia, já não nos choca mais. Então nós já não estamos mais dando bola para isso. E assim é o que nós vemos no dia a dia nas ruas. Ali naquela esquina, aquele ser humano ali dormindo naquela marquise, a gente passa e isso já não nos toca mais. E é isso que a gente tem que modificar em nós, né? Para não sermos um mal rico. Então a gente vê que a prova da riqueza, ela é mais difícil que a da pobreza. E nós vemos então que essa parábola, assim, ela coloca em evidência os dois extremos da condição humana. E a pobreza e a riqueza são as duas pontas, né? E o rico, ele simboliza assim, as pessoas apegadas à matéria, ao egoísmo. O pobre, os desprovidos de bens materiais, os sofredores. Então vejam que, quando a gente vai ler a parábola, nós nos fixamos, né, somente as coisas materiais. E não, o rico simboliza os egoístas, os apegados à matéria. E o pobre
os sofredores. Então, o rico, por estar mais próximo dos bens materiais, na parábola, teve um esquecimento temporário dos benefícios que ele devia prestar ao próximo. E quantos de nós lembra, né, que após... Quantos a gente vê, assim, que eu vejo, assim, as pessoas comentando, quando eu ganhar na loteria, quando eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma ilha para mim e vou viver lá, feliz por resto da minha vida. Uma mansão, vivendo sozinho. Esse é o cúmulo do egoísmo, é o limite do egoísmo, né? Então, nós vamos ganhar na loteria para nos isolarmos. Esse é o nosso egoísmo. Então, veja como a gente, às vezes, nós criticamos aqueles que possuem muitos bens materiais e que se isolam do mundo e vivem uma vida. A gente agora é moda dizer vive numa bolha, né? Aquela bolha deles, eles não se misturam com os demais seres humanos. Mas quantos de nós, se tivéssemos essa oportunidade, também não faríamos o mesmo, né? Então, o rico ele não passou pela provação que foi que ele mesmo solicitou ao reencarnar, que era da riqueza, né? E o pobre, por não ser vítima dessas facilidades que o dinheiro produz, pôde suportar a sua prova. Então, vejam que, às vezes, nós não nos damos conta, mas a prova da riqueza, da pobreza, nós já estamos naquela condição. Então, nós não temos como nos afastar dali. E a prova da riqueza, como disse, né, Vinícius, ela é a mais difícil, porque nós temos todas as condições para nos tornarmos egoístas, né? E na Terra não adianta, os pobres e ricos, nós convivemos todos juntos, um próximo do outro, não tem como nós não termos essa convivência, né? Por mais dinheiro que tenhamos, o rico, por mais dinheiro que tenha, ele vai ter que conviver com o pobre. Quem é aquele serviçal dele lá que faz a sua comida, que arruma a sua casa, que limpa a sua casa, não é? Então ele vai conviver. Nós não temos como não ter essa convivência ricos e pobres, querendo ou não, né? E nós vamos ver então que passando para outra dimensão da vida, cada um vai aonde? Aonde a nossa mente está vinculada. E isso vai nos enviar para esse local. Ou o céu ou o inferno, como nós dizemos, né? Bons locais, locais de sofrimento, nós vimos. Então, essa é a importância dos livros do André Luiz, né? Principalmente o Nosso Lar. Nós vimos aonde a mente dele o enviou depois do desencarne, né? 8 anos no umbral. Então, quando ele é falado que Lázaro foi admitido no seio de Abrão e o rico no inferno, quer dizer o quê? Quer dizer que Lázaro recebeu a recompensa pelo seu sofrimento, pela sua humildade, por viver uma existência sem nada a gozar em termos materiais. Vamos deixar claro, né? E o rico, pelo contrário, ele já tinha recebido a sua recompensa na terra. E qual a sua recompensa? Ele se utilizou desses bens materiais para ele simplesmente, né? Ele não dividiu, não repartiu com os menos aquinhoados, né? Então, a diferença entre Lázaro e o rico, ela não é física. Um na opulência, boas vestimentas, Lázaro cheio de chagas, aos farrapos. Então, ela não é física. Qual, então? A diferença é moral entre os dois. Mas eu volto a citar. Não quer dizer que nós vivamos em condições precárias, materiais, e não sejamos muitas vezes orgulhosos. Aqui é um caso específico de Lázaro, né? Então, quando chegamos lá no mundo dos espíritos, após a nossa passagem, né? Lá também tem uma ordem, uma organização. Às vezes aqui nos rebelamos, né? Contra as leis, contra hierarquias, mas lá existe organização. E não é permitido, então,
frequentar qualquer ambiente, o espírito, quando as nossas vibrações, por exemplo, são menos elevadas, nós podemos atrapalhar o trabalho das almas mais evoluídas. Então, nós temos um local próprio. Voltando, eu agora gostaria, até se alguém puder me ajudar, que eu não lembro se foi no Nosso Lar, ou se foi em algum outro livro, mas foi num desses livros de André Luiz. Eu tenho a impressão que foi no Nosso Lar, que a gente, faz algum tempo que eu já li, quando apareceu um espírito feminino às portas do Nosso Lar e queria entrar. E André Luiz ficou penalizado, que o espírito chorando e querendo entrar no Nosso Lar. E no caso, o espírito que acompanhava o André Luiz nesse momento disse para ele que não, que ela não podia entrar, que ela ia só atrapalhar o andamento da colônia. E André Luiz ficou impressionado, mas por quê? E aí eu não lembro o nome do espírito também que estava com ele, mas são vários espíritos que acompanhavam André Luiz, né, de uma condição mais elevada que ele. E ele disse assim: fixa bem teu olhar nesse espírito. Ela tem 50 marcas no perispírito. O que são essas 50 marcas? Ela foi alguém que fazia abortos. 50 abortos ela tinha na consciência dela. E quando foi negada ela entrar no Nosso Lar, ela fez um escândalo, né? E aí ela mostrou que espírito era mesmo. Então vejam que nem sempre nós temos autorização para frequentar esse ou aquele ambiente, não é? Então, outra palavra que merece um comentário nosso é o abismo. Quando diz nessa parábola do mal rico, que ele diz que existe entre nós e eles um abismo. O abismo, o que quer dizer? Quer dizer a distância evolutiva que há entre um espírito e outro. Então, essa distância, para uns mais, para outros menos, né? Então, nessa situação do Lázaro, ele não pode retroceder uma posição anterior ocupada, né? Porque pelas provações suportadas, ele ascendeu uma escala espiritual mais elevada. Já o rico, não. Ele possuía ainda qualidades que colocavam ele num nível mais atrasado, e um Lázaro num nível mais adiantado. Por isso havia esse abismo entre eles. Então, por esse motivo é que Abraão diz, né? De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, esse abismo é essa diferença, essa distância, né? Ou diferença evolutiva de cada um. Então, o sofrimento, o remorso vivenciado pelo rico e os benefícios que nós lemos lá na parábola, desfrutado por Lázaro no plano espiritual, é o que representa, então, essa palavra abismo. Por isso, Abraão nega a presença de Lázaro junto do rico, por essa diferença moral entre os dois. Não podendo, então, receber o auxílio de Lázaro, o que o rico faz? Pede a Abraão que mande Lázaro descer até a terra e realizar seus familiares sobre o seu sofrimento. E Abraão nega mais uma vez o seu pedido. Por quê? Porque, e ele responde, né? Ou melhor, ele responde, então eles têm Moisés e os profetas. Essa é a resposta de Abraão ao rico, né, da parábola. É o ensinamento de todos os dias. Então, nós vemos que inúmeras pessoas se aproximam das fontes da revelação espiritual, mas não conseguem a libertação dos laços de egoísmo, de modo que eles vejam e ouçam o que lhes convém aos seus interesses essenciais, né? Então, nós vemos, né, principalmente nas religiões, nós vamos lá, escutamos, ouvimos, mas nós interpretamos da nossa forma. E nós, dentro do Espiritismo, não estamos, muitos de nós não estão diferentes. Nós ouvimos, nós recebemos os ensinamentos e as explicações, mas interpretamos da nossa forma, né? Então, o mundo está cheio de mensagens, né? Desses emissários de Deus, de Cristo, que estão aqui, e mesmo antes de Cristo. Muitos emissários vieram nos alertar sobre isso, né? Então, o grande problema não está em pegar
a verdade para atender de maneira exclusivista cada criatura, mas que cada homem caminhe na direção das realidades eternas. Porque como são exclusivistas muitas religiões, né? Só aqui salva, só essa salva, e assim nós vamos que segurando aquela humanidade no nosso meio ali e muitas vezes impedindo dessa pessoa evoluir através do medo, né? Então, quando ele fala o seio de Abrão, o que é o seio de Abrão? Vejam que a parábola é toda com simbologias, né? Então, o seio de Abrão quer dizer a providência divina. E a gente fala muito em Abrão, e quem foi Abrão? Lembra que nós falamos, não no passado, que foi a nossa palestra, mas no anterior, sobre Abraão, né? Sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, que todos são descendentes de Abrão, né? Então, Abrão é o patriarca bíblico. Ele veio da Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia ela é antiga. Hoje em dia é o Oriente Médio, né? E nós conhecemos, então, algumas cidades, que é o Iraque, algumas partes da Síria, do Irã e da Turquia. Então, ele sai da Mesopotâmia, que são essas terras, e vai para Canaã. Então, ele veio do reino de Hammurabi, lá da Mesopotâmia, e veio, então, em direção a Canaã. Ele veio lá por volta de 1850 a.C. E onde é Canaã? Canaã é hoje hoje Israel, a Cisjordânia, Gaza, Jordânia e o sul da Síria e do Líbano. Então vejam que toda aquela região ali, que nós vemos um pedaço da Turquia, Irã, Iraque, Israel, Cisjordânia, que a gente vê o Líbano, a gente vê essa confusão de hoje, ela é milenar. Como o ser humano demora para progredir, né? Então, de acordo com a tradição da Bíblia, né, Deus retirou Abraão de uma região politeísta da Mesopotâmia e veio trazer para uma religião, né, de culto monoteísta. Então, Abraão simboliza o homem escolhido por Deus para preservar o sagrado repositório da fé. Ele é, então, representando o homem abençoado por Deus e que veio, enfim, trazer essas promessas de descendências numerosas, imensas riquezas, porque Abraão foi o pai de quem nós sabemos, de Ismael, de Isaac. Ismael foi o pai das 12 tribos muçulmanas, né? Isaac que deu início aos judeus. Então, vejam como tudo na parábola é em forma de simbologia, né? Então, Abraão é o pai da multidão, o homem de fé. E aí nos perguntamos, depois dessa pequena introduçãozinha histórica, por que uns são ricos e outros são pobres? Nós vamos ver que muitos cientistas sociais do mundo todo têm se preocupado com esse problema sem solução adequada para eles. Por que para eles é um problema sem solução adequada? Porque eles não veem a parte espiritual, somente a parte material, e aí uma coisa sem solução. É o que nós vemos, muitos pregarem a distribuição igual das riquezas para o homem, né? Mas nós sabemos que não é assim, e nem poderia ser. Então, nós temos lá um economista chamado Paul Samuelson, né? Economista norte-americano, que ele disse lá em 1976, nenhum esclarecimento foi oferecido até hoje para explicar por que os países são pobres, por que os países pobres são pobres e os países ricos são ricos. Claro que nós vemos só como uma questão material, aí fica difícil de explicar, né? Mas o princípio da reencarnação nos esclarece. Feliz de nós que temos esse entendimento, né? Então, de acordo com os princípios da doutrina dos espíritos, mesmo que se distribuísse essa riqueza igual para todos, logo ela estaria desigual. Por quê? Porque uns saberiam empregar, outros não.
Aí nós vamos ver na próxima, no nosso próximo encontro, a parábola dos talentos, que explica exatamente isso. Então, os mais talentosos iam multiplicar essa riqueza que está lá na parábola dos talentos, né? Os medrosos, os indecisos, eles iam o que fazer, como nós vimos na parábola dos talentos? Enterrar esse dinheiro, guardar, né? E como eles dizem, iriam enferrujar nas mãos dele. E então o Espiritismo nos mostra também que o espírito, ele ao reencarnar, pode escolher a prova da riqueza ou da pobreza. Nós escolhemos as nossas provas. Então, muitas vezes, essa ou aquela aprovação é sugerida pelos benfeitores espirituais em função do que? Do que o espírito fez numa reencarnação passada. Então, nós estávamos falando nesses livros do André Luiz, quando ele nos explica, principalmente no Missionários da Luz, quando nós vamos para o departamento reencarnatório, e lá nós vemos toda a nossa próxima encarnação, inclusive a nossa vestimenta corporal, os problemas que vamos ter devido à nossa lei de causa e efeito, né? Tudo nós causamos no passado, o efeito irá surgir agora, né? Então, nesse sentido, nós vamos ver que a pobreza é uma prova que o espírito ele iria se conscientizar do que é a falta do necessário para manter a vida. Ele se conscientiza. Está lá no nosso subconsciente o porquê hoje nos falta. E nós, que tivemos a felicidade de adentrar na doutrina espírita, nós temos esse entendimento mais, esse esclarecimento maior, né? Então, o que a doutrina espírita nos orienta, é o que ela nos orienta quanto a esses desprendimentos dos bens terrenos que nós precisamos ter. Então, se todos nós nos colocássemos como usufrutuários de bens materiais, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo, pois cada ser humano, cada um de nós, está colocado aonde? No lugar e na circunstância para a nossa evolução espiritual. Então, se hoje nos falta, é porque um dia nós vivemos na opulência e hoje nós estamos aqui resgatando o mau uso do que fizemos no passado, né? Então, se nós refletíssemos sobre os ensinamentos espíritas, logo nós tomaríamos consciência de que tanto a inteligência quanto o dinheiro e o poder, eles foram colocados em nossas mãos para desenvolver as inteligências, né? Principalmente as menos evoluídas. Então, o dinheiro é para nós produzirmos esse desenvolvimento, criando escolas, criando situações que esses espíritos possam se utilizar dessas condições para se melhorar intelectualmente e também moralmente. E isso não deve ser orgulho para as nossas funções, mas sim uma oportunidade de praticar a lei que Deus nos ensinou, não a todos os seus filhos, né? Porém, o desapego não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem se prender, né? E aí eu lembro da história de um comediante que ele diz assim: nós, às vezes, os pobres, né, nós reclamamos, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí acontece uma tragédia, uma enchente, aí diz, eu perdi tudo. É um paradoxo, né? Como que eu não tenho nada e perdi tudo? Se eu não tenho nada, eu não perdi nada. Mas isso coloca a gente a pensar, não é? Às vezes é aquele pouquinho que a gente tem, que se apegou, ou conseguiu com dificuldade, quando a gente perde, a gente sente. E esse é um pouquinho, o não tenho nada também é um pouquinho de manha nossa, né? Aquela coisa de se queixar, de estar passando necessidades, que é o murmurar, né? Ah, eu não tenho nada. Nós temos, sim, temos muita coisa. Então, é importante nós estarmos no mundo, mas sem sermos do mundo, estarmos prontos para perder tudo o que temos, mas sem nos inquietarmos, né? Então, essa é a história que o comediante conta, né? É nós estar no mundo sem ser do mundo, e estarmos prontos, se temos muito ou temos pouco, mas estarmos preparados para perder isso. E normalmente nós não estamos, nós nos apegamos às coisas, né?
Então, nós vamos entender com essa parábola que na pobreza nós exercitamos o quê? A paciência. E na riqueza, a humildade. E aqui eu volto a citar. Muitos de nossos irmãozinhos pobres hoje ainda não adquiriram essa, vamos dizer assim, não exercitaram ainda essa humildade, porque vem, às vezes, de um passado de opulência e não conseguiram ainda vencer em si mesmo esse orgulho. Então, se nós procedermos dessa maneira que nós vimos na parábola, né, nós vamos conquistar, então, a verdadeira propriedade. O mestre já nos disse, e qual é a verdadeira propriedade? Que nenhum ladrão vai nos roubar, porque essa propriedade representa um patrimônio inalienável, que são as nossas conquistas interiores. Então, acho que é isso que quis nos dizer a parábola. E peço desculpa por ter sido um pouquinho longo, mas essa parábola me fez refletir bastante. Espero que tenha podido contribuir com todos, né, para o entendimento dessa palavra. E agora também eu vou passar a palavra àqueles que desejarem cooperar conosco. É como eu cito sempre aquele do meu amiguinho. Eu ensinei um pouquinho, que eu sabia, agora eu quero ensinar um pouquinho, eu quero aprender um pouquinho de vocês também, né? Marilene, eu vi que você ia abrindo o microfone, Marilene. Queridos, assim, ó, eu não tenho muito pouquinho para ensinar, mas eu procurei fazer alguma leitura deste capítulo e você já falou algumas coisas. E daí eu quero destacar alguma coisa assim, ó, que tem pessoas que pensam que vão permanecer a vida toda ignorando as leis de Deus. E aqui, então, nos chama a atenção que vai ter momento em que a dor vai comparecer em nossas vidas e vai nos impelir compulsoriamente à reflexão. A gente vai ter que refletir. E outra coisa que eu queria destacar, desde que eu ouvi esta frase, me marcou muito, que é a frase: o trajeto para Deus é individual. E agora aqui, neste texto do Evangelho, diz o seguinte: o progresso espiritual é tarefa individual e intransferível. Ninguém pode abrandar o sofrimento daquele que na terra se afastou das leis divinas e retardou assim sua caminhada evolutiva, senão ele próprio, pelo retorno ao Pai através da prática do bem. Então, é tudo que a gente tem ouvido reiteradas vezes. A gente vai progredir, a gente está progredindo. Quer queira, quer não queira, né? Mesmo que a gente não queira se envolver, aqui nos diz, então, que vai chegar momento que a dor vai chegar na nossa vida. E daí vai obrigar a gente a refletir. Desculpe se eu não colaborei muito. Quer falar, Não, meu amor? foi excelente, Marilene. Isso que tu falou nos faz refletir, não é? Aí a história é pelo amor ou pela dor, né? É, E o progresso é uma lei de Deus. Querendo ou não, ele vai nos atingir e vai nos levar por diante se nós não querermos seguir junto, né? Então, quantos exemplos nós vemos por aí de pessoas que tinham tudo e de repente não tem nada e sofrem tanto, né, com a perda. E às vezes são então é isso assim, aí é que entra o pela dor ou pelo amor, né? Normalmente a dor é que vai nos despertar. Seu Edgar, vamos aproveitar o casal para nós ouvirmos. deixa eu só dizer mais uma coisa. À medida que você falava, eu lembrei de uma história verdadeira, bem rapidinho. Os meus avós e meus pais eram analfabetos. E a minha avó dizia umas falas, eu era pequena, e eu ria, não entendia nada.
E, claro, mais tarde eu entendi. E ela dizia que era mais fácil um porão se erguer do que um sobrado cair. E daí eu pensava, nossa, o que tem a ver? Hoje a gente entende. Tem pessoas que têm recursos, perdem tudo e não perdem a pose. E tem pessoas, claro, que também o porão se ergue, não é? Vira sobrado e ficam egoístas. E tem pessoas que aproveitam esta oportunidade para daí compartilhar, fazer o bem, né? Então, só mais tarde eu entendi a fala da minha avó. Obrigada, queridos. Agora Obrigado, o meu Maria. amor vai falar um pouquinho. Quando o Daniel falou que já tentou na loteria e não conseguiu, né, Daniel? Porque eu até tenho medo de jogar na loteria e não sei se eu tiver o azar ou sorte, não sei o quê, de receber essa fortuna na minha mão, o que eu vou fazer dela? Será que eu vou saber administrar? Será que o meu orgulho, aquele que está tão vivo dentro do meu coração, vai saber administrar essa riqueza que eu tenho? É muito complexa essa situação, né, dessa parábola do Evangelho, né? E Lázaro, o que ele fazia? Ele se dedicou sempre às riquezas, né? Só às riquezas materiais. Não se dedicou às riquezas espirituais que nós, graças a Deus, nós temos essa doutrina maravilhosa que nos elucida, que nos ajuda a ver por um ângulo diferente a situação da nossa existência, aquilo que nós devemos mais cultivar, né, em nossos corações para progredir espiritualmente e moralmente também. Mas a riqueza, como você falou muito bem, foi muito feliz na sua fala, que a riqueza é um meio de progresso também, né? Senão ela não existiria, né? Mas como nós vamos administrá-la, que é o fato que nós devemos analisar nesse sentido. Eu muitas vezes fico pensando, será que se eu tivesse a oportunidade de ter essa riqueza na minha mão, será que eu seria um bom samaritano? Será que seria um bom cidadão ainda? Será que seria um cristão, um bom espírito? Será que eu seria igual? A gente fica pensando, né? Fica analisando. Enquanto existir dentro dos nossos corações essas fraquezas nossas, nosso orgulho, nosso egoísmo, enquanto nós tivermos isso dentro de nós, fica bem difícil de nós administrarmos, né, certas situações das nossas vidas. E nós tivemos muitas oportunidades na nossa existência já. Eu tive muitas oportunidades, mas deixei ela de lado porque eu não estava preparado para receber essas oportunidades que eu recebi. Então eu fico assim pensando, né? Vamos fazer muita prece a Deus, a nosso Pai, e fortaleça os nossos ombros e nos dê sabedoria para que possamos um dia saber administrar aquelas oportunidades que Ele coloca em nossas mãos. É isso, né, Mas, seu Edgar, o senhor falando, eu tava lembrando que eu já fiz essa autoanálise, né? Eu nem jogo na loteria porque eu não quero passar pela prova da riqueza porque eu ia falhar. Então, mas eu ia brincar, porque conhecendo os dois, nenhum dos dois vai ser rico por loteria. Nenhum nem outro joga, vão ganhar como? não, mas eu não jogo, Queridos, porque eu estou me prevenindo de passar pela prova da riqueza e rodar. Deixa assim que eu estou aqui é na verdade. situação e Vamos aqui, deixar assim. não, tá bom assim. Kátia, o que tu tem para nos dizer, Kátia? Bom, eu quero dizer que eu também não jogo na loteria. Mas vocês me fizeram lembrar de uma pessoa que eu conheci, um amigo, e ele, de uma origem muito pobre, né, uma pessoa batalhadora na vida, e muito prestativo. Ele dizia assim, eu não jogo na loteria porque eu não quero ganhar, porque se eu ganhar, eu vou ficar pobre muito rápido. Eu disse, mas por quê? Porque eu vou dar tudo para as pessoas. Eu conheço tanta gente que precisa, que eu vou pegar esse dinheiro e vou distribuir, vou dar casa para um e ajudar outro.
e vou perder tudo. Então, nem adianta. Aí eu falei para ele, não, mas não é assim. Tem que jogar. Se tu ganhar, tu tem que investir, fazer esse dinheiro crescer para tu ajudar muita gente e continuar ajudando sempre muita gente. Ele assim, pode ser, mas eu também não jogo. Não jogo porque não gosto muito de jogo. Mas, enfim, gente, quando eu li esse texto, eu li algumas coisas, alguns vídeos, e me veio à mente, hoje em dia, né, essas pessoas que valorizam muito serem reconhecidas. Por exemplo, esse pessoal de internet, essas blogueiras, blogueiros, influencers que eles vivem na função de ter seguidores, né? Então, eles ostentam, e eles precisam. E muitas vezes, se eles cai o número de seguidores e tudo mais, aquilo para eles é o fim da vida. Então, uma valorização extrema dessa necessidade de serem aceitos, de serem reconhecidos, e perdem tempo na vida com isso, eu acho, né? Lógico que a grande maioria fica rico, isso gera emprego, mas para eles como pessoas, como seres humanos, como espíritos, eles vivem num vazio. Essa é a visão que eu tenho, né? Muitas vezes eu reflito em cima disso. Meu Deus, como se a gente se preocupa em ser aceito, em ter seguidores, e tem que fazer vídeo, tem que fazer não sei quantos por dia. Olha, pessoal, faz tempo que eu não apareço e vocês me cobraram, mas eu estava numa determinada situação. Eles não têm liberdade, eles não têm vida. Me veio isso, né? Outra coisa que me veio, assisti também um vídeo muito interessante, que fala, entre outras coisas, como muitas que foram citadas aqui, pelo Daniel e pela dona Marilene, seu Edgar, que todos nós temos sempre algo a doar, né? Seja um valor material, seja um valor moral, né? Então, nós sempre temos algo a dar. E nesse vídeo, em um trecho, se não me engano, é um estudo da Federação Espírita, um grupo que se reuniu sobre essa parábola. E eles falam assim, olha só o que o homem rico tinha, né? E aí vem a coisa da vaidade que eu mencionei aí dos blogueiros aí, não todos, né? Tem muita gente que faz trabalhos lindos, belíssimos, enfim. Mas o que o homem, quando ele descreve o homem rico, as roupas, a vida, a beleza, né? Quer dizer, a vaidade. E o Lázaro, o que o Lázaro queria? Ele queria as migalhas que caíam da mesa dos ricos, né? Então, muito, muito, muito pouco. Então, quanto que nós podemos doar? Porque muita gente quer só a migalha daquilo que às vezes nós temos, né? Então, por mais que o nosso seja pouco, ainda a nossa migalha, ainda para alguns pode ser muito, né? E que Lázaro ainda tinha a bênção, né, de que os cães vinham e lambiam suas feridas, né, porque os cães, eles tratam suas feridas assim, eles lambem e curam, né, então ainda vinha de um ser que é chamado de irracional, vinha ainda o consolo, né, o carinho, o amparo, né. E eu encontrei aqui, e eles mencionam nesse vídeo, um texto do livro Dinheiro, de Emmanuel, Estudando a Riqueza. O texto diz o seguinte, eu acho que é uma parte do texto só,
mas ela é muito completa, né? Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice. Era essa a minha contribuição para hoje, gente. Obrigada. Obrigado, Kátia. Estou citando ali, né, as migalhas. Isso serve para nós, assim, muitas vezes nós queremos ter mais condições, mais tempo, porque pensamos que o que nós temos para dar é muito pouco. E nessa forma de pensar, vamos deixando, né, de praticar o bem, a caridade. E o Lázaro não tinha nem essas migalhas. E será que nós não temos essas migalhas para distribuir, né? Então todos nós temos um pouquinho. E isso e esse texto do livro, desse livro Dinheiro, eu tenho esse livro. Eu gosto muito desse texto, desse livro. E ali dá para ver assim que tem tanta coisa que a gente pode fazer e não faz. Passa para aquele Lázaro ali na porta do mercado, sequer cumprimenta com um sorriso, né? Não dá um sorriso. Eu lembro, eu fiz uma viagem para Recife, fui visitar Porto de Galinhas. E eu achei muito interessante. Então, assim, toda a praia é tomada daqueles guarda-sóis. Ali é interessante, a gente não leva o próprio guarda-sol, já é tomada dos barzinhos, todos na praia têm os seus guarda-sóis. E eles têm uma equipe que vai abordando os que estão passando. E eu tinha o costume de seguir conversando com eles, assim. Eles vinham conversar, trocavam ideias, e eu achei muito interessante um rapaz, assim, bem simples, nem dente ele tinha, assim, ele abordando para ir ali no local dele, ali, que ali era bem servido e tal. E eu disse para ele, não, eu estou dando uma caminhada, na volta eu dou uma olhada, vou ver ainda se decido um dia que eu vou. E ele seguiu caminhando comigo, acho que uns 500 metros, assim, me contando da vida dele. Mas eu não fiquei só ouvindo, assim, eu fui questionando e conversando com ele. E aquilo para ele foi tão bom, assim. Ele me contando dentro da simplicidade, da humildade dele. Ele me contando que estava morando numa república, que estava bom, estava pagando R$200 de aluguel nessa república. Sabe que ele veio do Rio Grande do Norte, ali estava bom porque ele tinha emprego. Então vejo que muitas vezes a gente quer se livrar de uma pessoa dessa, né? Tá chateando, vem contar história, e a gente quer olhar a natureza, quer olhar o mar. Mas eu achei interessante, e eu não estava fazendo aquilo por obrigação. Eu me interessou aquela história dele ali. E depois dos outros dias que eu passava ali, ele de longe me cumprimentava e abanava assim, ô, meu amigo. Então, muitas vezes a gente deixa de ter essa alegria, porque não é só alegria para ele, alegria para a gente também. Saber que nesse momento a gente foi feliz trocando ideias com uma pessoa assim e ela também. Então a gente não precisa de muita coisa para fazer a caridade para o outro e para nós mesmos, porque isso também me deixou bem comigo mesmo. Então vejo que muitas vezes nós deixamos de numa situação dessa, queremos nos livrar daquela pessoa que está ali e muitas vezes vai fazer um bem para nós mesmos e também para o outro, né? Então nós não precisamos de muita coisa. Eu precisava, nesse momento, eu não precisei nem parar. Eu segui caminhando, ele seguiu comigo. Eu só diminui o passo e fomos conversando. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer uma caridade, de receber também, porque são energias que nós estamos trocando.
Essa pessoa que eu estava conversando, com certeza, estava me enviando boas energias, bons pensamentos também. Não só naquele dia, como nos outros. Ou depois, ele sozinho, lá, a mente dele, né? Puxa, como foi bom conversar. Então, nós deixamos, muitas vezes, nos isolamos para ter as grandes oportunidades de fazermos a caridade, grandes caridades, e deixamos de fazer a pequena. E é ali que Jesus esteve conosco e nós não quisemos a companhia dele, né? Então, nós devemos refletir sobre essas oportunidades que surgem e nós deixamos passar muitas vezes, né? Marilza, vou passar para ti, Marilza. Então, muito, muito rico esse conhecimento todo, essa conversa toda, que foi até esse momento, né? Hoje eu não estou muito legal, estou numa gripe do campo. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir oração para preces, para a Lúcia, que é irmã da Nair, de Passo Fundo. Salve, dona Marilene, seu Edgar. O Daniel conhece, a Nair já palestrou, né? Ela está muito mal, está na CTI, a Lúcia, uma pessoa, assim, maravilhosa, mas vai, se Deus quiser, vai sair dessa, né? E eu refletindo aqui, e um dia desses, eu e meu filho estávamos conversando aqui, inclusive agora ele está em Passo Fundo, ele foi sábado. Por que a maioria, a grande maioria do país, do continente africano, é de extrema pobreza? Daí a gente fica questionando, né? Claro, a gente já tem uma noção, como o Daniel mesmo falou, né? Nós que estudamos, eu ainda estou nos primeiros passos, né? Querendo engatinhar, mas a gente sabe a questão da espiritualidade. Mas por que essa diferença tão grande? E justamente Israel, essa região que agora guerras, né? A própria Rússia, Ucrânia, que continuam, né? E a diferença do continente americano, né? Tanto América Central, do Sul, do Norte, uma diferença, assim, extrema. A maioria dos países europeus também, asiáticos, mas a África, assim, o porquê, né? Do país praticamente todo, ou, desculpa, o continente todo, em extrema pobreza, aquelas crianças, aquelas famílias, né? Então, isso foi uma coisa que a gente questionou, conversou, procurou conversar, e me chamou a atenção agora, no momento que nós estávamos lendo e até comentando, né, a parábola. E a gente percebe, assim, que pessoas que praticamente vieram do nada, né, lá tiveram uma vida estudando e tentando, e de repente surge alguma oportunidade que essa pessoa compra uma casa no Cacupé, mas quem conhece o Cacupé sabe, né, os estilos de casa. Iate, esse carro que não sei quantos mil, avião, né? Mas, de repente, começa a desmoronar tudo. Conseguem tudo isso aí e a família começa a desmoronar, inclusive separação e tudo, né? Então, como
o Daniel fala a diferença moral, né? Diferença moral ali entre da parábola e o orgulho, né? Porque a diferença moral ali nesse caso, o marido era algo assim, era só a festa e ele não queria saber de trabalhar, daquilo. Ele queria saber de adquirir tudo isso, mas por meios até ilegais, né? E ela não, ela trabalhando há anos e tudo. Então a gente percebe assim, poderia ser de outra forma, né? Nem chegar ao cacupé, mas se chegasse também, mas deixar esse orgulho de lado, né? E eu gostaria, Daniel, seu Edgar, aí alguém, a respeito da África, me chama muita atenção, por mais que eu tenha trabalhado a África, fui professora de geografia muitos anos, mas nessa questão não entra a questão geografia, né? Então, seria essa a minha colaboração hoje. Bom, obrigado, Marilza. Bom, o continente africano são espíritos altamente comprometidos que ali reencarnaram. Eu vou procurar, o Haroldo Dutradi explica bem direitinho sobre o continente africano e esses espíritos que estão ali. Eu já ouvi uma palestra dele, eu vou procurar, eu não me lembro onde é que está, mas eu vou procurar. Eu não quero falar agora, porque ele explica bem direitinho o que acontece com esses espíritos ali. Não sei se o Edgar tem alguma coisa sobre isso, Edgar. Sobre os capelinos. O Haroldo falou sobre os capelinos. Isso, exatamente. Exatamente. Bendita África, quando recebeu os capelinos, né? Só que eles, mais tarde, se desvirtuaram e cometeram seus equívocos, né? Infelizmente, então, começaram a colher aquilo que eles plantaram, nos seus equívocos, né? Ele falou assim que vários países que receberam os capelinos, a África foi um dos primeiros que recebeu os capelinos ali, né? Só que eles não souberam preservar, não souberam administrar essa situação e se desvirtuaram e perderam a oportunidade tão grande. O que aconteceu? Aconteceu o que está acontecendo agora com eles. Israel, por exemplo, Israel, que é esse paísinho pequenininho, que se concentrou, a parte que está concentrada ainda, alguns capelinos ficaram ali, por isso o grande desenvolvimento científico e tecnológico deles, maior do mundo, porque esses capelinos que ficaram ali ainda estão fazendo esse grande desenvolvimento. Vai ser muito bom para a humanidade, embora a gente veja essas guerras que estão acontecendo aí. Ele é um dos paizinhos pequenininhos, mas um grande desenvolvimento intelectual e científico que eles estão fazendo agora. E a África foi isso aí. Eles receberam esses espíritos, mas muitos deles se desvirtuaram, como a gente está falando sobre a riqueza, né, Daniel? Pegaram toda essa oportunidade na mão e não souberam administrar. E outros espíritos que reencarnaram ali também, espíritos, como você falou mesmo, espíritos super comprometidos que ficaram ali, então ainda a gente fica com pena deles, a gente tem que ter misericórdia deles, não pena, né? Misericórdia deles, porque eles precisam muito das nossas preces. E eles infelizmente, estão colhendo aquilo que eles plantaram, aquilo que eles se equivocaram. Verdade, né, Edgar? Tem que ter compaixão, porque ninguém está numa situação que está inocente, não existem inocentes, né? Eu vou procurar na internet, eu já ouvi esse vídeo do Haroldo Dutradi, onde ele fala que isso que o Edgar estava falando, é muito bom esse vídeo. Eu vou colocar ali no nosso grupo de WhatsApp, ele fala bem sobre isso, né? É muito interessante. Mas isso é um fato. Se eles estão ali, é por merecimento, por terem um dia causado isso aí. Esse é o efeito agora que estão colhendo, né?
Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário, algum questionamento? Pode falar, Marilza. Só quero agradecer ao Edgar e ao Daniel em relação à pergunta, o meu questionamento sobre a arte. Eu gostaria de comentar alguma coisa. Eu também tive os questionamentos da Marilza. E o que eu ouvi foi que muitos espíritos da África hoje são dos que já estiveram lá no passado e os que venderam seus irmãos. Eles venderam seus irmãos como escravos e hoje, então, eles estão nessa condição. Grandes senhores feudais. Que, querido? Também grandes senhores feudais. Grandes senhores feudais, hoje estão nessa condição. Eu quero comentar uma coisa rapidinho, porque é lição para nós. Não dá para comentar com qualquer pessoa. Quando aconteceu aquele incêndio da Boate Kiss, nós estávamos com a Beth e o Zeca hospedados em nossa casa. Eles estavam fazendo um roteiro, ficaram mais de semana em nossa casa. E daí, no dia deste incêndio, a Beth, durante o tempo que ela estava aí, ela ficava bastante envolvida com telefone, com notebook, com mensagem, que era pessoas do Estado todo questionando ela. Daí ela disse para nós que haviam recebido uma orientação, acho que os irmãos já ouviram alguma coisa a respeito, que esses espíritos da Boate Kiss, na sua grande maioria, eles estiveram envolvidos na Segunda Guerra e eles se comprometeram nesse grande grupo, né? Tanto é que depois tinha gente até de outros estados, até de outro país, né, que estavam ali, e eles tinham, então, matado muitas pessoas na Segunda Guerra. E eles mataram naquelas câmaras de gás, tanto é que a grande maioria ali foi muito poucos que morreram queimados. A maioria morreu asfixiado. Então, daí ela nos disse isso. Claro que daí ela nos disse que, tipo assim, não era conversa para falar fora do grupo espírita, porque imagina familiar que perdeu o seu familiar ouvir isso. É difícil, a pessoa não aceita, né? E principalmente se tem outro credo, daí então vai ficar muito chateado conosco. Mas ela disse isso, daí a gente ficou procurando respeitar. E eu recebi há algum tempo atrás um livro do Teltis. Tu lembra dele, Daniel? O Teltis é um senhorzinho com 80 e poucos anos que trabalha... Como é que é o nome da casa, maridinho? É uma casa de Santa Maria que tem um asilo. E daí ele mandou para nós um livro psicografado com vários depoimentos de espíritos. Claro que ali, então, eles procuravam consolar os pais, consolar os familiares, que estavam muito sofridos, muito desolados. Eles diziam que estavam bem, e que uns até comentavam que sabiam que teriam que passar por prova desse tipo. É muito interessante a gente entender tudo isso, mas com certeza eu lembro da Joana, quando ela diz que existe muita injustiça nesse mundo, mas não existe injustiçado. Então, olha como não é muito fácil para a gente compreender, né? Então, quando a gente vê esta gente sofrendo, e quando nós também sofremos, não é por ser injustiçado. A gente
precisa passar por isso, precisávamos passar, não é? Eu não sei, querido, se eu ajudei, mas eu também estou aguardando, Daniel, queridinho, eu já vi também alguma palestra do Haroldo, para que a gente se esclareça melhor, né? Que bom que a gente está juntos. Obrigado, Marilene. Eu vou dar uma olhada amanhã de manhã, porque eu já vi essa palestra dele falando sobre a África, sobre tudo isso que aconteceu e que acontece lá. Mas o importante é isso, a gente saber que não existem inocentes, mas também não deixar de auxiliar, porque nós temos obrigação de minimizar as penas dos outros, né, através da compaixão e do auxílio e da caridade. Não é porque nós sabemos que ninguém é inocente que nós vamos deixar de auxiliar. Nós temos essa obrigação, não é? É como diz o ditado, hoje uns, amanhã os outros, ou depois de amanhã nós estamos todos nessa mesma nau, não é? Nós somos todos de evoluções e comprometimentos mais ou menos parecidos, né? Pode falar, Kátia. Eu assisti esse final de semana uma entrevista com uma espírita. Ela dá palestra pelo Brasil inteiro. Não me lembro agora o nome dela, não me recordo. Mas ela falava, entre outras coisas, essa questão especificamente da guerra, né? Essa guerra agora de Israel e faixa de Gaza e todos os terroristas lá que estão atacando também. Ela disse que numa reunião espírita, um espírito se identificou como um espírito que já foi judeu, um judeu, e ele fazia parte de um grupo que auxiliava no resgate daqueles que estavam desencarnando por conta dessa guerra. E que era muito difícil, estava muito difícil, porque eram espíritos muito sofridos, a situação como desencarnaram, de muito sofrimento, alguns sem aceitar que o desencarne, outros sem saber que estavam desencarnados, alguns procurando família, filho, mãe, pai, e principalmente as crianças, né, que têm desencarnado muita criança. Então, ela mencionou o seguinte: quando nós vemos essas notícias da televisão, aquelas cenas, todas as barbáries que eles fizeram, que nos choca muito, e que a gente canaliza muita energia para isso, para essa maldade, para essa crueldade, para esse lado negativo. Que nós fizéssemos, então, o contrário, que nós pegássemos essa energia e nós direcionássemos ela para essas pessoas que estão desencarnando, né? Também para elas, para aqueles que estão sofrendo lá, mas também para esses que estão desencarnando, porque eles também precisam de muita oração. Então, que a gente fizesse um caminho inverso, ao invés de sofrer, né, e ficar nessa egrégora negativa, que nós canalizássemos, então, para esses espíritos, né, para que eles tivessem luz, para que eles tivessem entendimento e compreensão da necessidade disso, da necessidade que eles têm de passar por tudo isso, né? Por isso que eu quis mencionar, que também é a doação, né? É nós darmos aquilo que achamos que não podemos contribuir com nada, estamos longe, não é nossa culpa, não podemos fazer nada. Podemos sim, podemos orar por eles, né? É verdade, né, Kátia? Nós sempre sentimos compaixão, enfim, por aqueles que são as vítimas, né? E esquecemos dos algozes, né? Eles também precisam. Eu tenho orado principalmente pela manhã, sempre por nós, que eu digo aqueles que ainda carregamos mágoas, rancores, vinganças no coração, porque eu falo nós, e quantas vezes eu sinto também, você olhando um noticiário esses terroristas do Hamas, né,
quando você ouve que eles cometeram essa atrocidade, a gente sente também aquele desejo às vezes, até de devolver na mesma moeda, né? Então, oremos por nós também, quando nós sentimos isso, e oremos por eles, que nós estamos nos unindo em pensamento a essas mesmas pessoas. Quando nós desejamos o mesmo mal que elas praticaram, não é? Então, eu oro por mim e por eles também. Que o Pai me auxilie a me livrar desse tipo de sentimento, de mágoa, de ódio, de rancor, que às vezes a gente sente, né? Principalmente quando vê as atrocidades com as crianças, com mulheres, né? Então, eu sempre oro por nós, por eles e por mim também, que o Pai me auxilie a não ter esse tipo de pensamento, porque eu estou me imantando a eles também, não é? E é importante isso. Muito bem, pessoal. Eu vou colocar a nossa mensagenzinha. Já estamos quase no nosso finalzinho, então eu vou colocar a nossa mensagenzinha de hoje para nós encerrarmos o nosso encontro, então. Todos estão vendo a nossa imagem? Então, eu coloquei essa imagem porque ela vai combinar com a mensagem, né? A natureza, aquele belo gramado, esse lago de águas calmas, né? E a mensagem, ela nos diz assim: Deus determinou que a natureza na terra se vista de verde ao nosso olhar, para que ninguém no mundo esteja sem esperança. Conserva-te em paz, fazendo o melhor que puderes. Deus não nos abandona. E aí entra o que eu estava falando sobre mim, né? Sobre a gente ouvindo essas notícias. E eu lembro que quando eu trabalhava, eu tinha um trabalho bem cansativo, não tinha noite, não tinha dia, não tinha fim de semana. E eu tirava, assim, 30 dias de férias, eu nunca quis vender. Mas entre 10 e 15 dias, eu queria estar junto à natureza. O meu pai, tinha como hobby a pescaria. Então, ele tinha barco, tinha tudo. E ele ia para aqueles rios grandes, Bicuí, Uruguai, na fronteira do Brasil com a Argentina, com o Uruguai. Então, a gente ficava acampado 20, 30 dias, dormindo em barraca, ia com os filhos, a esposa, minha mãe, minhas irmãs, a gente ia em família. Eu achava linda aquela natureza, assim, o rio, a mata, a gente acampado embaixo das árvores, comendo o peixe que a gente pescava. E isso me renovava para mais um ano de trabalho. Quando eu vi essa mensagem, eu estava lembrando de mim. E depois que eu conheci o mar, foi a minha paixão, assim, o mar. Eu ficava 10, 15 dias e eu tinha que entrar na água, assim, parece que a água me produzia um efeito de me renovar. Aí depois, com o Espiritismo, eu fui entender. Quando os Espíritos dizem, né, que se o homem tivesse noção do benefício que o mar traz para ele, ele não estaria poluindo os mares da forma que ele polui. E eu lembro disso. Eu voltava para casa renovado, sempre dizia: agora eu trabalho mais um ano tranquilamente. Então, quando eu vi essa mensagem, eu lembrei de mim, assim, como eu gostava da natureza, do rio, do mar. Eu fiquei olhando essa mensagem, eu fui viajando assim mentalmente para o meu passado, né? Alguém gostaria de comentar sobre a mensagem? Muito bem, pessoal. Então, como encerramos o nosso tempo hoje, vamos encerrar nosso encontro. Essa mensagem... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela é do livro Momentos de Paz, do Chico Xavier e do Emmanuel. E realmente a mensagem e a imagem nos traz essa paz. Então, pessoal, na próxima terça, deixa eu interromper aqui nosso compartilhamento.
Bom, então, na próxima terça, o nosso estudo vai ser ainda dentro do capítulo 16, a parábola dos talentos. Vai ser o item 6, 7, essa é um pouquinho mais longa. 6 e 7. Muito bem. Então, pode fazer para nós, Kátia? Muito bem. Então, para encerrarmos, Marilza, tu pode fazer a prece, então, para encerrarmos? Agradecer a todos os mentores, ao nosso Pai Maior, que esteve conosco, os espíritos de luz, a todos que aqui estiveram conosco, nos trazendo mais conhecimento, um momento único, essas terças-feiras, esses nossos encontros, o que hoje veio nos auxiliar, nos dar maior visão dentro do próprio Espiritismo, e agradecer a todos, pedir então a proteção, colocando nas mãos de Deus a Lúcia, e quero agradecer a cada momento que nós tivemos aqui, porque foi de grande valia para cada um de nós. Eu vou encerrar com a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Amém.